começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje o nosso assunto é Colômbia. Como vocês sabem, esse país vizinho, irmão latino-americano, acabou de realizar um plebiscito discutindo a questão da paz. E nesse plebiscito, a população que foi às urnas, a maioria, votou pelo não. O que gerou aí um grande imbróglio, porque já havia sido assinado por parte do governo e as Forças Armadas colombianas, as Farc, um acordo, um acordo de mais de 200 páginas, com uma série de questões envolvendo aí a construção da paz e o cessar-fogo. Então hoje, no programa Pensamento Crítico, nós vamos discutir essa temática da Colômbia com a presença do professor Valdir Rampinelli, do Departamento de História aqui da UFSC e também do IELA, o professor Nildo Orix, que é presidente do IELA, economista, e também com Maurício Álvares, que é colombiano e está aqui na UFSC fazendo o seu doutorado na sociologia, que tem como escopo da sua pesquisa justamente a discussão da questão eleitoral na Colômbia. Então vamos fazer aí um bom programa. Queria começar com o professor Valdir Rampinelli, que poderia nos passar um pouco aí da história, né? Como é que nascem as Farc na Colômbia, o que acontece, enfim, dar esse contexto aí histórico. O povo colombiano, principalmente os camponeses, vivem um terror de Estado há muito tempo. O jornalista colombiano Hernando Calvo Ospina dizia que na Colômbia é mais fácil organizar uma guerrilha que um sindicato. Se alguém tem dúvidas, que o tente no seu local de trabalho. A Central Unitária dos Trabalhadores na Colômbia, por exemplo, de 1987 a 1999, teve 2.500 filiados assassinados. Isto é um verdadeiro genocídio sindical. Bom, toda esta luta começou em 1948, quando foi assassinado Jorge Eliezer Gaitán, que era um liberal, candidato a presidente da República, seria eleito. E acontece que com a morte dele se desencadeou a espiral da violência. E aí nós vamos ter sempre o Partido Liberal e o Partido Conservador, que vão formar uma frente nacional. E é nesta frente nacional que a oligarquia colombiana vai mostrar toda a sua voracidade. A oligarquia colombiana é uma das piores da América Latina. Toda oligarquia tem dentro de si um ódio ao camponês, mas a colombiana, ela supera as demais. E claro, acabaram-se as lutas partidárias com esses dois partidos se juntando e começam as lutas de classes. E os camponeses são os mais perseguidos, principalmente os liberais gaitanistas. De 1946 a 1958, diz Hernando Calvo Ospina, 300.000 camponeses são assassinados. Vocês querem número mais escabroso que este? E claro, os camponeses não tiveram outro caminho a não ser recorrer às armas para defender os seus direitos e defender a sua propriedade. Porque a oligarquia, junto com os paramilitares e com o narcotráfico, dizia a eles que eles tinham que entregar a terra na segunda-feira, indo no cartório vender pelo preço que eles estabeleciam. Então o que aconteceu? Eles começaram a se organizar, começaram a buscar armas, começaram a ir para a montanha e passaram a dizer o seguinte: não vendemos e vamos para a luta armada. Assim surgiram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, como um mecanismo de defesa dos direitos fundamentais contra uma oligarquia assassina, patrocinada por um Estado terrorista, e com apoio, obviamente, dos paramilitares, dos narcotraficantes e, diga-se de passagem, dos Estados Unidos, o Pentágono. Maurício, tu que vens da Colômbia, apesar da juventude, aí, uma pessoa que estuda também um pouco a história do seu país, como é que tu apresenta aí para a nossa comunidade essa questão colombiana? Bom, a Colômbia, como já dizia o professor, tem um conflito armado que é o mais antigo na América Latina.
una de las guerras más terribles que se está pasando. Se considera una crisis humanitaria por la cantidad de refugiados internos que tem más que Siria, tem más desaparecido que cualquier dictadura que se dio en América Latina. Tem un sinnúmero también de sindicalistas asesinados. Como decía el profesor, es más fácil construir una guerrilla que hacer un sindicato por la cantidad de muertos. No es solo la historia de la FARC. Con eso simboliza, podríamos decir que simboliza lo que ha sido esa resistencia, esa construcción de lucha y toda esa represión que se ha vivido. Mas también tenemos que hablar del lado de eso, el proceso del M-19, el ELN, el EPL, ADO, única guerrilla que se creó indigenista en Colombia, que era el Manuel Quintín Lamy, que después va a ser una de las cosas que va a inspirar también a los zapatistas en México, con el movimiento indigenista en 1984. Entonces, dio una serie de guerrillas de diferentes tendencias de izquierda en Colombia, que voy a decir a nivel de represión, y que hoy ainda se mantiene. Si hablamos de la represión y la criminalización de la protesta social, hoy se fala que a Colombia tiene más de 10.000 pessoas na cadeia. Na maioria eles são presos de consciência. Se faz uma distinção entre presos de consciência e prisioneiros de guerra, porque os prisioneiros de guerra são aqueles combatentes das guerrilhas que foram pegos em armas ou fazendo uma ação militar. O que se considera como presos de consciência são aqueles que por suas ideias, por militância de esquerda, movimento popular, sindical ou estudantil, ou sendo professor universitário, foram presos. Só por ter um pensamento de esquerda ou ter um pensamento que diverge com a posição oficial do governo. Basta ser progressista, né? Basta ser progressista para estar em essa situação. Aliás, liberais em Colômbia, republicanos, liberais demócratas republicanos, pela polarização que se estabelece com a repressão do Estado, são levados a ser considerados como membro da FARC ou ELN, e que em verdade não são, mas com sua posição por essa polarização, os leva a que se lhe dê esse nível de repressão. Isso leva também até os próprios estudantes, né, estarem também envolvidos nisso e muitos serem presos, desaparecidos, né, estudantes. Sim, tem muitas histórias. Universidades públicas de Colômbia, a finais dos anos 90, quando a Colômbia foram muito golpeadas. Tem faculdades inteiras onde o seu corpo docente foi ameaçado e as lideranças estudantis muitas vezes han sido ameaçadas, muitas foram assassinadas. E bom, perante essa situação, como não todos também podem ir para o exílio, ou não todos optam por exílio, muitos decidem tomar as armas. Isso não porque seja uma decisão que eles tomem como algo voluntário, mas que lo leva mais por a situação de repressão. Bom, e já que o Maurício falou do Plano Colômbia, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Nildo, porque inclusive a Colômbia é o país que tem mais bases militares na América Latina, né? E faz parte aí de um grande papel de aliado dos Estados Unidos na América Latina. É um tema essencial que nós estamos discutindo aqui, na verdade, é a característica do regime político colombiano. O liberalismo na América Latina, no Brasil, está acompanhado do cinismo, sem o qual não pode conviver. E na Colômbia mais ainda. Mas na Colômbia não só o cinismo, a mentira e a propaganda permanente. Porque a natureza do regime colombiano é uma natureza terrorista, é um terrorismo de Estado. Esse é o ponto essencial. Todas as instituições estão atravessadas por isso. Quer dizer, os tribunais, como pode haver justiça se um juiz não tem liberdade e autonomia? Como é que pode ter autonomia sindical se o sindicalista não tem segurança? Como pode ter liberdade intelectual se estudantes e professores desaparecem com uma frequência inusitada? Então esse terrorismo do Estado molda a vida civil, intelectual e política colombiana. Então o tema do Acordo de Havana, ele não pode ganhar proeminência no debate. O debate é a dificuldade que existe de superar um regime de terrorismo de Estado. Tal como nós na América Latina, aqui na América do Sul, discutimos o fim das ditaduras. É um processo semelhante à Colômbia. O segundo aspecto do cinismo liberal colombiano é que ele não vive sem o apoio de Washington.
Quer dizer, é aquilo que de alguma medida Israel é no Oriente Médio, Colômbia é aqui um estado satélite dos Estados Unidos. O plano Colômbia, que começou com André Pastrana, e que os Estados Unidos injetou de cara $1 bilhão. $1 bilhão para financiar o terrorismo, para financiar a máquina, que é um terrorismo não só em abstrato, ele é um terrorismo que cumpre uma função econômica. Quer dizer, quando os camponeses, como disse o Valdir, se dirigem às armas para defender a propriedade privada, pequenas propriedades, mostra que a ação dos paramilitares, do exército e desse regime é um regime de concentração da terra. São 6 milhões de camponeses que foram os chamados desplaçados de guerra. Quer dizer, gente que tem que abandonar as terras ou decidir resistir na luta armada ou inevitavelmente ser assassinado. Daí as cifras de 200, 250, 300, 350 mil mortos e desaparecidos. Você veja que essas duas características, então, sem o apoio de Washington, é impensável o domínio liberal na Colômbia, que significa que manifestam um Estado satélite e um Estado sem soberania, sem autonomia. Seguimos conversando sobre a Colômbia no próximo bloco. Guarda só um pouquinho que a gente já volta. Voltamos com o programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da UFSC, e hoje falando sobre a Colômbia. A Colômbia, que há 2 anos atrás iniciou aí a partir de um diálogo provocado aí e mediado pelo governo de Havana, né, na liderança de Raul Castro, iniciaram conversações, governo colombiano e as forças armadas colombianas, as FARC, para discutir um acordo de paz. Muitos debates, muita mesa de negociação e chegou-se, enfim, ao acordo, e que agora foi a plebiscito. E esse plebiscito, o resultado foi que o povo colombiano não aprovaria o acordo de paz. Então nós vamos falar agora um pouco sobre isso, o acordo e por que, afinal, a Colômbia disse não. Maurício, qual a tua análise aí sobre esse momento bem específico? O resultado do acordo de paz, do plebiscito, se mostra de forma negativa, politicamente, simbolicamente, para o acordo de paz, para a FARC e para o governo. Quase que é uma deslegitimação do processo que se estabeleceu no diálogo que se levaram em Havana, a 297 páginas, os 6 pontos de acordo. Essa é a imagem que deixa, mas se se olha em detalhe, eu poderia dizer, embora foi muito apertado, poderíamos falar de um empate técnico que aconteceu ali. A diferença deu 0,16%. Os estados, departamento onde o plebiscito foi favorável, que ganhou sim, são 19. Os estados onde ganhou não são 13. A maioria, mais de 50% dos municípios votou a favor. E os votos exteriores da Colômbia, de 67 países onde se pode votar, 64 foram a favor do sim, do acordo de paz. Mas também o município onde tem a maioria das vítimas, onde o conflito se mostra mais forte, também foi a favor do acordo de paz. 70%. Muito elevado. Superior a 60%. E isso foi muito expressivo. Só que a parte do país que votou em contra é a parte urbana, é a parte mais industrializada do país e é a parte que não vive o conflito. Mas também é onde tem a força eleitoral o Centro Democrático, que é o partido de Álvaro Uribe Vélez, que era passado presidente da Colômbia, quem desenvolveu todo o plano de Colômbia, apoiado com a doutrina de segurança nacional com Estados Unidos, e quem aborda as 7 bases militares de Estados Unidos na Colômbia. Valdir? Historicamente, a abstenção na Colômbia é muito grande quando há eleição, ou plebiscito, ou referendo, né? Por quê? Porque existe uma baixa credibilidade das instituições políticas que estão contaminadas pela tradição do narcotráfico, do paramilitarismo, da oligarquia. Então é normal que pouca gente vote. Agora, houve falha também do governo colombiano, Juan Manuel Santos,
para explicar as vantagens desse acordo à sua população. Foi dado como favas contadas e ele não fez um trabalho que poderia ter sido feito. Enquanto isso, a direita, os paramilitares, os meios de comunicação fizeram uma grande campanha pela rejeição do acordo. Também eu acho que os acordos feitos em Havana não foram discutidos com o povo. O povo acompanhou muito à distância e isso acontecia entre dois estados, praticamente, o estado colombiano e o estado das Farc. E o povo sabia que lá se discutia, mas não tinha um acompanhamento dos itens que eram discutidos e votados. E claro, isso faz com que haja uma falta de participação popular no acordo que vai afetar praticamente todo o país. E claro, as bases das Farc, por exemplo, conheceram o acordo uma semana antes. Deveriam conhecer muito tempo antes. Então, também não se levou em consideração alguns movimentos sociais, partidos de esquerda, o Exército de Libertação Nacional, que é um grupo guerrilheiro, sindicatos, intelectuais, enfim. Houve também um setor da esquerda que se posicionou contra o acordo, porque Juan Manuel Santos, que se apresenta como um pacifista e é um guerreiro, é bom lembrar que ele foi ministro do exército de Álvaro Uribe, ele aparecia sempre nas fotos com um uniforme de guerra, o homem que combatia as Farc, o homem que comandava o exército no extermínio das Farc. Ele também foi acusado de buscar esse acordo pacífico para buscar investimentos dos Estados Unidos na Colômbia e dizer o seguinte: resolvemos o problema, o que não é verdade. E por último, eu queria lembrar que é uma vergonha internacional, a Academia de Oslo concedeu o Prêmio Nobel da Paz a Juan Manuel Santos e não às Farc. Nildo? Nas dinâmicas eleitorais, sempre como o Maurício mencionou, o Valdir também, influenciam muitos aspectos. Muita coisa está em jogo. É claro que no caso desse plebiscito, primeiro, é óbvio que o presidente Juan Manuel Santos não tinha necessidade dele. Poderia fazer um acordo e dispensar o plebiscito. Pretendeu o plebiscito porque isso já faz parte da sucessão presidencial colombiana, em que vai opor as forças de Santos contra Uribe. Já é campanha presidencial, em grande medida. Segundo, é claro que no centro do Acordo de Havana tem um problema decisivo para a economia política, Elaine, que é o problema da propriedade da terra e da ilegalidade da terra. Esse mega processo de desapropriação forçada, desculpe, que vai ter que ter um ajuste de contas. E vai ter que ter reparação, e vai ter que ter justiça. E claro que Uribe, que é o garoto de recado de Washington, na via mais ortodoxa, a outra é a liberal de Santos, precisamente acenava com o fato de que se os acordos de paz trazem um aspecto de insegurança sobre a propriedade de quem? Daqueles que expropriaram os camponeses, isso teria problema para a taxa de investimento, que é o argumento cretino dos economistas e desse dogma religioso que habita na Colômbia e habita aqui, e que vem de Washington. Se isso fosse verdade, não há nenhuma ameaça à propriedade nos Estados Unidos e a taxa de investimento cai muitas vezes. É um argumento falacioso. É claro que isso impactou alguns setores. E uma decisão por tão pouco, são 35 mil votos, se eu não estou equivocado, é um acidente de percurso. É um empate técnico, como disse o Maurício. É um empate técnico que traz a consequência que é deslegitimar o acordo. Mas não a ponto de paralisar as negociações. Então o fundamental foi que tanto Juan Manuel Santos quanto as Farc estão dispostos a manter o cessar-fogo e continuar no processo de negociação e de conquista da paz. Mas tem um elemento que eu até queria que tu falasse, Maurício, que é esse plebiscito de alguma maneira colocou o Uribe de novo na crista da onda, porque ele agora está negociando mas ele já estava, faz parte mais profundamente disso. Há um elemento que é interessante olhar a partir disso, que o professor também falava, é que, eu diria, ali estamos com uma disputa enquanto o bloco hegemônico.
em quanto a quem conduz, né? Quem conduz. E isso está entre o setor de Uribe e Santos. Os dois pertencem ao mesmo setor, à mesma elite. Talvez Uribe lo podemos entender como uma burguesia emergente, mais atrelada ao narcotráfico, mais atrelada a toda essa forma, a Washington, e essa forma em que se foi estabelecendo como paramilitarismo, a expropriação ilegal de terra, essa contra-reforma agrária, e que levou a uma acumulação por despossessão em Colômbia, que não é um projeto novo. Porque quando se deu aquela violência que você falava nos anos 50, que foram deslocados mais de 1 milhão de camponesas, em um país que tinha 11 milhões de habitantes, se dinamizou a economia com o café a partir dos grandes latifúndios que se estabeleceram ali. Isso se faz agora, principalmente com a monocultura e com a coca. E esse setor faz parte do Uribe. O acordo de paz, de certa forma, como você falava, professor, levaria a que se faça um ajuste de conta no agrário. E isso é contrário a eles. Mas, entre esses dois setores que estão disputando a hegemonia, sequestraram a paz. E sequestraram a paz precisamente com o resultado do plebiscito. Se está fazendo uma negociação a porta fechada entre os que seriam os representantes do não, o setor de Álvaro Uribe Vélez, e o governo. Para rebaixar os acordos. Para rebaixar os acordos enquanto a que se conseguiu avançar em política social. A los setores que foram favoráveis a CIA, todos os setores de vítima, los movimentos populares se está deixando por fora. Então, a paz está sequestrada. Mas o outro é que esse acordo, e ali discrepo com você, tem sido muito discutido em Colômbia. O primeiro ponto, que é de reforma agrária, foi aprovado em 2013. Só que tinha uma metodologia que dizia que nada está acordado até que tudo esteja acordado. Então, o último ponto que se aprova são as condições de segurança jurídica para o passo da FARC a constituir-se em movimento político, com deixação de armas, não com a entrega de armas como guerrilha derrotada perante o Estado. Desculpa, Maurício, questão que o Uribe se opõe, né? O Uribe se opõe à posição das FARC se transformar num partido político. Sim, claro. E se dão certos elementos. Dias antes, 17 de setembro, se dá a conferência guerrilheira da FARC, a 10ª conferência guerrilheira, que é a máxima instância dessa organização, que é como dizer o congresso para um partido. Também, dias antes do plebiscito, o plebiscito pela paz, o ELN faz um comunicado dizendo que vai cessar fogo para permitir, dar garantias para que o povo vote. Em esse período, se dá um amplo debate. A estrutura da FARC, que se entende comunista, passa pelo centralismo democrático. Significa que entre sua base, dos diferentes frentes guerrilheiros, o acordo foi discutido. Se elegeram seus delegados e os 250 delegados que foram eleitos por parte da FARC vão a discutir o que já estava como proposta por cada uma de suas estruturas. Então, o acordo se passou por um amplo processo. Agora, as instituições colombianas, você o apontou muito bem, estão deslegitimadas, não têm credibilidade enquanto a elas. Mas também é histórico que o processo de democratização na Colômbia de 1958 foi um processo excludente, feito entre um pacto do Partido Liberal e Conservador de 1958 até 1990. Os outros setores que tinham vontade, aspiração de constituir-se em poder foram excluídos e faz construção de Estado, construção de poder fora do jogo eleitoral. Ok, nós vamos continuar aí com o nosso tema. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, e hoje discutindo Colômbia. E essa semana também aconteceu o lançamento aí do nome do novo Nobel da Paz, né? E justamente foi o presidente Juan Manuel Santos. Então é importante a gente trazer para a comunidade quem é essa figura, né, Juan Manuel Santos, para a gente saber se realmente esse prêmio está bem dado, né? Se tem sentido um prêmio da paz para uma pessoa como Manuel Santos, que a gente já falou aqui, inclusive no programa, foi ministro da Defesa de Uribe e depois se separaram aí, mas fazem parte, como disse o Maurício, da mesma elite que domina a Colômbia. Nildo. O francês Jean-Paul Sartre, quando laureado como Nobel de Literatura, recusou o prêmio.
sob a alegação de que ninguém, menos esses proprietários do prêmio, poderiam julgar seu trabalho. Na literatura, ainda tem algum sentido, né? Porque a gente pode verificar, são todos, de alguma maneira, são todos escritores. Mas no Prêmio da Paz, recebem e já receberam criminosos de guerra, assassinos, liberais, conservadores, gente de todo tipo. Gente da paz também. Gente da paz também, já existiu tudo. É um detalhe da luta política que opõe, como o Maurício bem mencionou, o Valdir também, duas frações da classe dominante colombiana. Ambas nascidos do mesmo berço. Juan Manuel Santos foi ministro de Uribe, foi um sujeito que fez a sua cabeça como economista nas universidades gringas, foi ministro de guerra da chamada Seguridade Democrática de Santos, de Uribe, foi executor. Não podemos criar na Colômbia aquela dicotomia que existe nos Estados Unidos, falcões contra pombinhas. Não é disso que se trata na Colômbia. Na Colômbia são duas frações comprometidas com o regime de terror de Estado, uma que quer uma certa transição com algumas garantias e outra que quer manter a indústria da guerra. É muito difícil desmanchar a indústria da guerra. De tal forma que o laureado, Juan Manuel Santos, ele é um sujeito que comanda a maquinária de guerra. A indústria militar, os acordos com Washington, o terrorismo de Estado, e tenta impor alguns limites, longe de Uribe. Quer dizer, Uribe funciona na prática como uma ameaça de volta à Idade Média, o que faz com que todo mundo se torne um pouco simpático ao Santos. Mas o que eu queria dizer para nós aqui, desde uma perspectiva latino-americana, é que nós não podemos perder de foco desculpe, a natureza do regime político colombiano, que em todo esse debate ele é sempre subalternizado, que se trata de um regime de terrorismo de Estado, que convive com eleições periódicas, mas com alto grau de abstencionismo. Por quê? Por isso. Convive com uma matança seletiva e generalizada, convive com a falta de cortes independentes, convive com as bases militares e, portanto, a falta de soberania, e não obstante os liberais no Brasil, na América Latina e em Washington chamam isso de uma democracia colombiana. Por quê? Porque a Colômbia não tinha um general como os uruguaios, os argentinos e os brasileiros sofremos durante 15, 20, 25, 21 anos. Então acho que esse é o ponto essencial. Maurício. Bom, esse prêmio Nobel, de certa forma, dá oxigênio para o processo de paz depois dessa perda de legitimidade do plebiscito. Mas não há que desconhecer também que há todo um histórico de pessoas que já receberam esse prêmio Nobel que, em verdade, não representam intenções de paz e que não construem paz para a humanidade, muito menos paz para os povos. Senhores de guerra. Senhores de guerra, sim. E ali dentro disso, há que lembrar também que o Santos tem um crime de guerra. Porque ele, depois de bombardear o acampamento onde se encontrava o principal comandante da FARC, quando já se encontrava negociando em segredo o processo de paz, o Alfonso Cano, que foi capturado vivo, ele deu a ordem de assassiná-lo. E isso lo utilizou como publicidade para reelegir-se presidente em 2014. Então, ali mostra também como o cinismo, como se estabelece essa situação tão bélica perante o que vive o povo colombiano. Outro elemento é que também a forma em que se dá esse prêmio desconhece o que foi a candidatura que se estabelece para o prêmio Nobel. Porque quando foram candidatados, não só foi candidatado o Santos como presidente, foram candidatados as partes que estavam dentro do processo de negociação. E em isso, o principal comandante da FARC, que é Timoshenko. Os que entregaram o prêmio omitiram essa parte, omitiram esse pedido que tinha feito. Isso que o Maurício lembra é importante, porque em outros casos deram para os dois lados. Deram para os dois lados. E uma das poucas conquistas dessa negociação é que o Estado colombiano teve que reconhecer pela primeira vez as FARC como força beligerante,
que é um estatuto jurídico nacional e internacional importantíssimo, né? Sim, sim, com certeza. E perante isso, bom, a resposta da FARC era que o único prêmio que eles querem é a paz com justiça social para o povo. Também foram candidatados vítimas do terrorismo do Estado na Colômbia, mas com eles também se omitiu essa situação. Uhum. Valdir? A Academia de Oslo tem objetivos políticos muito claros. Eu diria 2. Um é defender os interesses do capitalismo internacional em todas as partes do mundo. Perfeito. E outro é atender, às vezes, pedidos de classes dominantes, quando não de ditaduras. Quero lembrar que Dom Helder Câmara foi apontado para receber o Prêmio Nobel da Paz no Brasil durante a ditadura militar. E a ditadura militar solicitou explicitamente a Oslo que não concedesse esse prêmio a Dom Helder Câmara. Portanto, Oslo atende a classe dominante, atende às ditaduras e atende, obviamente, os objetivos do capitalismo internacional. Portanto, esse Prêmio Nobel da Paz é uma vergonha. E mais vergonhoso ainda, porque as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, não receberam o prêmio. Deveriam ter recebido, porque hoje quem aposta mais na negociação são as FARC. Tanto é que no momento, Maurício, em que o plebiscito diz não, as FARC, mostrando boa vontade, dizendo queremos negociar, dizem o seguinte: vamos acelerar o processo de negociação. E vamos manter o cessar-o-fogo. Claro, a boa vontade é muito mais das FARC do que do Estado colombiano. E, no entanto, as FARC foram desconsideradas. E claro, por que isso? Porque Oslo olha as FARC como alguém que está na lista criada pelo Pentágono de um grupo terrorista. Eu diria que, mais do que ninguém, as FARC é que mostram boa vontade. Tanto é que elas têm muito apoio popular. E eu pergunto, por que as FARC, criada em 1965, enfrentando o exército mais numeroso da América Latina, que é o colombiano, com o apoio da máquina de guerra mais violenta do mundo, o Pentágono, não conseguiram destruir as FARC? Porque tem apoio popular. E é importante lembrar também que as FARC é um processo de reação, como nós bem vimos aqui no nosso programa, né? Elas nascem em função de um ataque violento a toda essa comunidade, esse povo que tem que se mover e que tem que se defender. Então, realmente, é um prêmio que nega, inclusive, o seu criador, que o Nobel, quando criou o prêmio, queria se recuperar da sua própria condição de ser chamado de um carniceiro por ter descoberto ou ter inventado a dinamite. Bom, nós já voltamos com o último bloco do programa Pensamento Crítico. Espera aí. Voltamos com o programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E como sempre acontece no nosso último bloco, a gente dá uma dica de leitura. E como estamos falando de Colômbia, a dica de hoje é o livro do jornalista Hernando Calvo Ospina, que já foi citado aqui no nosso debate, O Terrorismo de Estado na Colômbia. Quem quiser conhecer mesmo as entranhas desse processo colombiano, como é que nasce, como é que vai se desenvolvendo ao longo de todos esses anos, são décadas, né, talvez eu creio que seja o movimento guerrilheiro mais antigo aí, né, na América Latina, permanentemente, sem ter parado, né. Então aqui está a boa dica, foi editado pela editora Insular e com a ajuda do professor Valdir Rampinelli aí, que fez as intermediações, trouxe o Hernando aqui também para discussão, então uma boa dica de leitura. E agora, no nosso bloco final, vamos falar um pouco das perspectivas, né? O que vai rolar agora na Colômbia a partir desses resultados aí do plebiscito, um acordo que já estava assinado, um plebiscito que diz não, né? E tudo isso que pode acontecer aí agora na perspectiva aí dos nossos analistas. Começamos então com Maurício Álvares. Bom, após a vitória do não, se percebe que por parte dos que defendem esta proposta, não se tem elementos para modificar o acordo de paz, que é mais um discurso utilizado pensando nas próximas campanhas eleitorais presidenciais e também como uma forma de boicote ao mesmo processo de paz, mas que
concretamente, elementos que digam que querem modificar o acordo de paz em los 6 pontos, nas 297 páginas, não se tem. Outro elemento, e que já o professor Valdir nos falava, é que se mostra essa vontade por parte da FARC de manter o processo de paz, de manter o cessar de fogo, de mostrar, embora tenha perdido o plebiscito, vontade de permanecer em processo de paz, vontade de converter-se em partido político e procurar uma reconciliação, como eles falam, para uma paz estável e duradoura na Colômbia. Mas há outro elemento interessante que está emergindo e que tem a ver com o movimento estudantil na Colômbia. Um dia após ter perdido o plebiscito, o movimento estudantil universitário saiu à rua e se tomou as principais cidades. Ainda está mobilizando-se. A praça principal, que está frente ao Palácio de Governo, tem uma toma de estudantes. Estão acampados lá e dizem que não se levantam de lá até que não sejam efetivados os acordos. Seu grito de guerra é acordos já. E isso está acontecendo não só nas cidades colombianas, está acontecendo em diferentes cidades onde há estudantes colombianos. Da mesma forma, o Exército de Libertação Nacional, que fez um comunicado após a perda do plebiscito, falou que tem toda a disposição de paz e que a mais tardar, antes de finalizar esta semana, estaria anunciando o início de seu processo de paz com o governo. Já definiram a rota, definiram os pontos que vão a seguir para poder fazer essa negociação pública depois de uma etapa de exploratória que vai acontecer em Equador. Então são elementos que permitiria equilibrar ou gerar um novo balanço dentro do que se está dando com essa paz que está sendo sequestrada pelo bloco hegemônico em essa disputa que tem entre os setores dominantes. Nessa campanha do não, houve muito apelo ao ódio, né? Da lembrança de que cada família na Colômbia hoje tem uma pessoa que morreu na guerrilha. Tu crees que esse sentimento que existe na Colômbia de ódio, ele pode se aprofundar? Porque, na verdade, não é isso que está em questão, né? O fato de que o não, por exemplo, trabalhou muito com a ideia de que tem que punir, que tem que prender o pessoal, e o pessoal quer entrar para a vida política e tal. Tu acha que essa coisa do ódio, ela permanece? Há um elemento muito interessante que se vem trabalhando há mais de um ano no processo de paz entre a FARC e o governo, o que se chama pedagogia para a paz. Em essa parte de pedagogia da paz já se fizeram vários encontros entre o governo e vítimas, entre as FARC e vítimas, tanto vítima do Estado como vítima das FARC. E se deram processos de perdão, em pedidos públicos de perdão, reuniões onde se contaram as verdades de como aconteceram operações militares que levaram à morte, que levaram a situações de desaparecimento. Já se está ativando a comissão de búsqueda e esclarecimento das pessoas desaparecidas. Então, essas coisas já estão acontecendo e isso permite superar esse ódio que há. Porque é um país polarizado, 50 anos de guerra leva a isso. Mas essa situação que começa a ser aguzada está por parte de los que querem manter a guerra como uma forma de controle político, principalmente o setor de Uribe. Se utilizou um jogo sujo, uma campanha de manipulação com a proposta do não. Dentro da legislação penal colombiana, criminal colombiana, está tipificado que quando se manipulam os votos utilizando mentiras, isso pode gerar um crime. E já se compulsou na principal vara criminal colombiana uma denúncia contra Uribe e contra seu partido pela forma em que eles manipularam o uso do voto de não, que foram gerando essa campanha para o voto de não. Também tem outro processo compulsado entre a principal vara jurídica que protege a Constituição, que é a Corte Constitucional Colombiana, pedindo que se anule o plebiscito. Talvez isto não seja tão viável, mas isso mostra os elementos
que estão detrás dessa construção do voto pelo não, viciado, e também todo o que se foi aguçando ali para seguir mantendo esse ódio. É perante isso que o povo colombiano se está encontrando uma procura de manter a guerra pelos setores que geraram poder, controle, riqueza com a guerra, e um povo que sempre foi reprimido, que quer superar isso com uma construção democrática, plural. Nem sequer uma proposta popular ou de esquerda, mas que lhe permita condições mínimas de poder participar politicamente. Nildo? O ódio no terreno da política ele tem que ser adjetivado, ele é um ódio de classe. Não é porque as pessoas odeiam, umas nasceram para o ódio, outras nasceram para o amor. O ódio nasce de estruturas muito concretas do Estado, da economia, e naturalmente articula aí doses de racismo, de todo tipo de discriminação. Então, o que o nosso público tem que saber é o seguinte: mais de 80% das vítimas desse conflito colombiano não nasce do combate entre a guerrilha e o exército. Não está em combate. Se o telespectador está pensando que é de um lado guerrilheiro, do outro lado soldado, que criam esses 300 ou 350 mil mortos e desaparecidos, não é assim. São paramilitares, exército e também guerrilha, que entravam nas comunidades, e sobretudo exército e paramilitares, e faziam terra arrasada, massacres de centenas de pessoas. Então, se fosse produto da guerra, esse genocídio, nós estaríamos todos tristes, mas entenderíamos a natureza do conflito. Mas não é assim. Isso também foi um dado para a Guatemala. A Comissão da Verdade da Guatemala mostrou muito claramente. Muito mais de 80%, quase 90% das vítimas guatemaltecas não eram produtos do combate entre soldados, porque aí é inevitável, são dois exércitos regulares combatendo uma força beligerante e um exército regular. Não é assim. Portanto, os inimigos do acordo, eles querem basicamente três coisas, Uribe. 1, manter o monopólio da representação de Washington em Colômbia. 2, tornar o regime da terra imutável e não permitir nenhum tipo de justiça e reparação. E 3, manter a impunidade dos paramilitares do exército. Por isso, a oposição aos acordos de paz e a chamada cultura do ódio, ela está ancorada em privilégio inaceitável para um liberal ou uma sociedade democrática. É isso que está em jogo. O caminho da democratização da Colômbia é lento. Mas a força beligerante, que é a FARC, se comprometeu com a manutenção do cessar-fogo. E Uribe, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, também. Vamos ver o que se desdobra. Os adversários da paz, que são os senhores da guerra na Colômbia, um assunto suculento e altamente rentável, não vão deixar ninguém dormir em paz. Em especial, a grande maioria da população, que é vítima de um regime despótico, terrorista e inaceitável. Valdir? Não pode prevalecer a tese do Álvaro Uribe, ex-presidente da República e hoje senador. Por quê? Porque a tese dele é a tese de comandar esse processo e evitar julgamento, comissões da verdade e que justiça seja feita. Eu quero lembrar que Álvaro Uribe é um homem ligado ao narcotráfico e ao paramilitarismo. Historicamente. Tanto é que quando a fazenda do pai dele foi atacada pelas Farc, o helicóptero mais bem equipado da Colômbia pertencia ao Pablo Escobar Gaviria, e foi esse helicóptero que socorreu o pai dele levando para o hospital. Valdir, só uma parte disso que você está colocando é tão importante que precisamente Álvaro Uribe fazia parte da chamada, a famosa blacklist dos Estados Unidos, claro, como um poderoso narcotraficante antes de se tornar um político exitoso e governador de Antioquia. Claro. Inclusive, nos documentos dos Estados Unidos que estão sendo desclassificados, ele aparece como um homem ligado ao narcotráfico. Portanto, Uribe é o homem que cedeu a soberania aos Estados Unidos, permitiu a criação de 7 bases militares. E eu acredito muito que, apesar do não, o processo vai avançar. Vai avançar porque o estado de terror na Colômbia
ele tem matado mais pessoas que as ditaduras militares da América Latina juntas. Embora a Colômbia se apresente como a democracia perfeita, o que não é. Na realidade, lá se elege a cada 4 anos ou mais, mas se mata mais gente que nos países da América Latina. E claro, é muito importante que esse processo avance, que a Comissão da Verdade se instaure, porque se isso acontecer, Elaine, Álvaro Uribe passará os seus últimos dias trancafiado em uma cadeia. Por isso a sua luta agora para impedir isso, né? E lembrando também, né, que foi da Colômbia, a oligarquia colombiana, que impediu, né, a construção do sonho da pátria grande, né, com Bolívar, levando Bolívar, inclusive, à morte e à derrota desse sonho que ainda hoje estamos tentando construir. Mas a gente também acredita que o povo colombiano, como disse Maurício, está mobilizado, está nas ruas e está a fim da paz. Vamos esperar que isso aconteça e que os criminosos de guerra aí sejam punidos. Nós voltamos daqui a 15 dias. Lembrando que quem quiser acompanhar outros programas do Instituto, é só acessar o nosso canal no YouTube, tá bom? Tchau!